Bom, pessoal, vamos ver agora a história de um menino que tinha acabado de estudar o Teorema de Pitágoras na escola, então tudo que ele olhava, ele tentava analisar se ali poderia ser utilizado o Teorema de Pitágoras. Até que ele estava passando por uma construção e de repente ele viu uma grua, que é esse objeto parecido com um guindaste. E percebeu que ali ele poderia utilizar vários triângulos retângulos. Era só subir um pouquinho dessa base para que ficasse um ângulo reto. E desta forma, ele conseguiria ter um triângulo retângulo com um ângulo reto equivalente a 90 graus, sabendo que teriam vários outros triângulos que ele poderia formar, mas ele ficou curioso para saber deste. Ele queria muito saber qual o valor da hipotenusa, mas para isso ele teria que ter o valor dos outros catetos. Então, ele perguntou a uma engenheira que estava ali perto e ela lhe falou os valores, descobrindo assim o valor de cada cateto. O primeiro cateto equivalia a 20 metros. O segundo cateto equivalia a 15 metros. Então, só faltava descobrir o valor da hipotenusa. Bom, como será que ele fez para conseguir descobrir o valor da hipotenusa? Vamos ver? Lembrando que a hipotenusa é sempre aquele lado que fica de frente para o ângulo reto. Antes que a gente veja como ele fez para conseguir descobrir o valor desta hipotenusa, pausem o vídeo e tentem descobrir sozinhos, tá bom? Vou esperar um pouquinho. Bom, vamos lá? Vejam só, essa era a visão que ele estava tendo do triângulo, tá? Vamos só virar esse triângulo um pouquinho para a gente conseguir visualizar bem melhor. Olha aí. Bom, minha equação ficou da seguinte maneira: 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado igual a x ao quadrado, ou seja, igual a hipotenusa ao quadrado. Bom, 20 ao quadrado, 400. 15 ao quadrado, 225. Então, olha o que temos: 400 mais 225 igual a x ao quadrado. 400 mais 200, 600. Mais 25, 625. Então, eu tenho agora isto aqui. Bom, eu não quero encontrar quanto é x ao quadrado, mas sim quanto é x. Para isso, eu tenho que retirar, extrair este quadrado do x. Como? É fácil, colocando uma raiz em cada lado da igualdade. Assim, desta forma, raiz quadrada de x ao quadrado é x, e raiz quadrada de 625 é 25. Alguns podem ficar com dúvida no porquê essa raiz quadrada retirou o quadrado. Vejam só, isso é uma regrinha das raízes. Eu irei explicar rapidinho essa parte que, se eu tenho, por exemplo, uma raiz e eu tenho x elevado a qualquer número, eu tenho o seguinte: esse E que eu coloquei aí significa expoente. E o índice, certo? O índice da raiz. Se eu tenho uma raiz quadrada, se eu tenho uma raiz cúbica, uma raiz quarta, então esse I equivale a esse índice. Se for uma raiz quadrada, então o índice é 2, raiz cúbica, o índice é 3. Vejam só. Então, eu tenho uma fração desta raiz.
Ou seja, eu tenho x elevado a e sobre i, expoente índice. O que isso torna em números, vamos ver. Se eu tenho a raiz quadrada de x elevado a 2, então eu tenho x elevado a 2 sobre 2. Por quê? Porque o expoente aqui é 2 e o quadrado, aqui o meu índice, é 2, porque raiz quadrada não aparece o número específico. No entanto, subtende-se que é 2, raiz quadrada. Então, 2 dividido por 2, 1. Por isso eu posso fazer isso. Mas, claro, eu posso fazer de uma forma mais rápida, tá? Que é a forma que a gente está habituado a fazer. Aqui é apenas para a gente compreender o porquê que a gente pode fazer isto. Então, vejam só, eu tenho novamente a minha equação, novamente a mesma situação, 625 igual a x ao quadrado. O quadrado pode passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 625. Então, x vai ser igual a 25. Logo, a hipotenusa que tinha lá naquele triângulo visto na grua é 25. Tchau, tchau, pessoal.